Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês, tendo essa tarde, quinta-feira, onde nós podemos tirar esse tempo para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Eu convido aos irmãos a gente adentrar a Deus em oração. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo dia que já se passou. Obrigado por essa tarde e pela Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor esteja usando sua palavra para transformar as nossas vidas, trazer salvação para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não conhecem, e ao Senhor também. Obrigado por tudo, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo. Abençoe, Senhor Deus, suas famílias e ajude eles, os que estão passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de tribulação, que o Senhor esteja presente e confortando aos seus corações e animando a cada dia, fortalecendo a sua fé no Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos aqui, então, estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer um estudo aqui no livro de Marcos. Então, nós vamos ver esse evangelho, o evangelho de Marcos, o capítulo 10, dos versículos 46 aos 52, onde conta a história aqui do cego de Jericó. Então, nós vamos estudar um pouco este texto, tirar aqui algumas lições deste texto. Primeiramente, eu estarei lendo aqui. O versículo 46 até o 52 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando, eu gostaria de, baseado aqui nesse texto, embasado nesse texto, falar sobre um tema muito pertinente em nossos dias. Eu gostaria de falar sobre a cegueira espiritual. A cegueira espiritual que impede as pessoas de saberem o caminho de Deus. E eu gostaria de falar para você, se você não tem certeza qual será o seu destino eterno, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não sabe quando você morrer, para onde você vai, se a sua morada será a morada celestial ou se será o inferno. Se você tem esta dúvida, eu queria lhe falar que você ainda está cego espiritualmente. E a palavra de Deus nos mostra que no céu não entrará nenhum cego espiritual. E é a partir desse texto, e hoje eu gostaria de trazer esta mensagem, para que você não seja um cego espiritual, mas para que Deus ilumine os seus olhos e você tenha certeza da sua partida, você tenha certeza da sua morada eterna. E eu gostaria de mostrar isso para nós. Vamos decorrer novamente nesses versículos, tirando aqui, vendo o que esses versículos podem falar para nós. Falando também da cegueira espiritual. O versículo 46, ele nos mostra a nossa situação. A situação de toda pessoa sem Jesus Cristo aqui neste mundo. Olha só o que diz o versículo 46, fala assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Meus irmãos, aqui nós vemos Bartimeu, um homem cego e mendigo. E a palavra de Deus vai nos assemelhar a este homem. Todo aquele que ainda não tem a Cristo Jesus como Salvador de sua vida, essa pessoa ainda está cega espiritualmente.
ela não tem certeza do seu destino eterno. Essa pessoa ainda não enxerga o plano de Deus para a sua vida, não enxerga Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se estiver acompanhando aí. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4, ele nos diz assim para nós, falando da cegueira espiritual. Fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só como o texto está sendo bem claro. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a mensagem do evangelho, para que elas não enxerguem a Jesus Cristo, o Salvador de suas vidas. E a palavra de Deus nos mostra, essa é a nossa situação. A situação de todo aquele que não tem a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Ele é um mendigo, ele está cego espiritualmente, não enxergando nada. Ainda mais, o texto do versículo 46 que nós lemos aqui sobre Bartimeu, falava que ele estava à beira do caminho. Perceba bem, isso é uma lição preciosa que nós podemos tirar para a nossa vida. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bartimeu era um homem que não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava próximo ao caminho, mas ele não estava no caminho que era Jesus Cristo. E essa situação de todo aquele que ainda não creu em Jesus Cristo, ele está à beira do caminho. Existem pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja, mas não estão no caminho que é Jesus Cristo. Muitas pessoas estão próximas ao caminho, sentadas à beira do caminho, longe do caminho, mas não seguindo ainda a Jesus Cristo, que é o caminho. Essa é a situação de todo aquele que não tem a Jesus como Salvador de sua vida. Cego espiritualmente e fora do caminho que é Jesus Cristo. E esse texto ele mostra isso para nós. O versículo 47 vai nos ensinar que você, meu amigo, que não tem a Jesus Cristo ainda, você precisa dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 47. E ouvindo, note bem, este homem Bartimeu era cego, mas ele deu ouvido à voz de Jesus Cristo. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu amigo, você precisa dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Se hoje você está ouvindo a voz de Jesus Cristo, não endureça o seu coração. Você precisa dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. A palavra de Cristo que entra no seu coração vai iluminar os seus olhos para que você não seja mais cego espiritualmente. Você precisa primeiro dar ouvidos à voz de Jesus Cristo, como Bartimeu, ele deu ouvidos. Ele era um homem cego, mendigo, à beira do caminho, mas ele ouviu que Cristo estava passando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus Cristo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você precisa ouvir a voz de Jesus Cristo. Não endureça o seu coração, mas ao ouvir a voz de Cristo, abra a porta do seu coração para receber a Jesus Cristo e ele trará na sua vida uma grande transformação. Ele trará na sua vida a salvação eterna que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo e não em nenhum outro lugar. O versículo 48 vai nos ensinar que muitos tentarão te impedir de chegar até Jesus Cristo. O versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu amigo, muitos vão tentar te impedir para que você não dê ouvidos à voz de Jesus Cristo, para que você também não se aproxime de Jesus Cristo. Talvez Satanás irá usar parentes, irá usar amigos seus,
Para que você vai lá na igreja ouvir da palavra de Deus? Vamos para outro local. Muitas pessoas vão tentar te impedir de você se aproximar mais de Jesus Cristo. Como a multidão tentou impedir que Bartimeu se aproximasse de Jesus Cristo. Não incomode o mestre. Fizeram uma barreira para que ele não se aproximasse de Jesus Cristo. Muitas pessoas se tornarão uma barreira na sua vida para te impedir que você se aproxime de Jesus Cristo. E às vezes até a sua própria rotina do dia a dia, os seus afazeres, serão uma barreira para você se aproximar de Jesus Cristo. Olha só, envolvimento com muito trabalho, com muitos estudos, não tenho mais tempo de ir ouvir a palavra de Deus. Não tenho tempo de ir naquele culto, ouvir da palavra de Deus. E você vai se afastando por causa da sua rotina. Muitas coisas acontecerão para tentar te afastar do caminho de Deus. Mas o alerta da palavra de Deus é: se ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Este homem não se permitiu que a multidão formasse uma barreira ali entre ele e o Senhor Jesus Cristo. Mas quando as pessoas impediram, foi quando ele mais e mais começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Seja igual este homem Bartimeu. Não dê ouvidos à multidão ou à sua própria rotina que está tentando te impedir de você ouvir da palavra de Cristo, de você conhecer mais da mensagem do Evangelho. Mas clame a Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o versículo 49, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele usa os seus discípulos para fazer o convite para a salvação. Neste momento, eu estou aqui como um representante da igreja, fazendo um convite para você que ainda não tem a Jesus Cristo, fazendo esse convite da salvação. O versículo 49, ele diz assim: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha só, meu amigo, Jesus Cristo, ele não vai aparecer para você como um ser brilhante quando você estiver dormindo no seu quarto. Ele não vai fazer isso. Mas ele está usando a sua igreja hoje, pessoas tementes a Deus, para convidar, fazer o convite do evangelho a você. E eu estou neste momento fazendo este convite do evangelho, porque Jesus Cristo, ele me convocou, ele me ordenou para que eu fosse e chamasse a você. Jesus Cristo, ele disse aqui: chamai-o, foi uma ordem que ele deu. E os seus discípulos prontamente atravessaram a multidão e chamaram ele. Falou: olha, pode vir, o mestre está te chamando. Eu estou aqui para falar da palavra de Cristo. Jesus, ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha só, eu estou aqui neste momento apresentando para você o convite de Jesus Cristo. Vinde a mim, você que está cansado. Pode chamar ele. Jesus Cristo, ele está te chamando, ele está te convocando para você se aproximar dele, porque ele quer trazer na sua vida a salvação, quer tirar dos seus olhos a cegueira espiritual e quer dar para você a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Ele não quer que você seja um cego espiritual. Mas ainda nesse versículo 49, nós vamos ver que esse convite de Jesus Cristo vai exigir de você uma decisão. Vou ler de novo o versículo 49, ele diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O cego precisava se aproximar de Jesus. Este Bartimeu, o cego aqui, ele precisava levantar e se aproximar de Jesus Cristo. Aqui está a nossa responsabilidade diante da oferta de salvação gratuita que Cristo conquistou para nós ali na cruz. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir por Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz:
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você precisa tomar uma decisão. Essa é a responsabilidade que esse convite da salvação traz para nós. Vinde a mim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todo aquele que quiser, receba de graça da água da vida. Você precisa se aproximar de Jesus Cristo. Se aproxime a Ele com fé e Ele te salvará. Se aproxime a Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, que Ele lá na cruz morreu e perdoou os seus pecados, e Ele concederá para você a salvação, concederá para você a vida eterna. Esse convite, que é de graça, ele exige de você uma responsabilidade, a sua decisão. Você realmente quer a salvação ou você rejeita a salvação? Bartimeu, nós veremos que ele realmente quis. Ele tomou para si essa responsabilidade e ele foi até Jesus Cristo. O versículo 50 vai nos ensinar que você precisa se desprender de toda a sujeira que talvez esteja te impedindo de se aproximar de Jesus Cristo. O versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu era um cego, mendigo. E eu fico imaginando a situação dele. Um homem mendigo com aquela capa, ele não tomava banho. Fico imaginando como aquela capa não tinha um odor agradável. Era uma capa mal cheirosa. Mas ele, para se aproximar de Jesus Cristo, ele largou tudo aquilo que ele estava confiando, tudo aquilo que ele tinha depositado, talvez no seu coração, ele estava jogando para longe de si. E meu amigo, a palavra de Deus vai nos ensinar que você deve se desprender de tudo aquilo que você põe a sua confiança. Algumas pessoas confiam nas suas boas obras. Bom, se eu for uma boa pessoa, se eu der esmola aos pobres, se eu frequentar a igreja, se eu der o dízimo para a igreja, se eu parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, Deus vai me aceitar lá no céu. Isso para Deus é uma capa suja. Isso para Deus é um trapo de imundícia. Deus não aceita as suas boas ações para você conquistar a vida eterna. A vida eterna nós só conquistamos em Jesus Cristo. Foi Ele quem conquistou lá na cruz a salvação e oferece para você gratuitamente. Nenhum esforço seu vai garantir para você a vida eterna. Nenhum esforço seu você vai conseguir ganhar ou conquistar essa salvação, a morada celestial. É somente pela fé em Jesus Cristo. A salvação ela é de graça. Basta apenas você buscar a Jesus Cristo e Ele te salvará. Basta apenas você depositar sua confiança em Jesus Cristo e Ele vai conceder para você a salvação eterna. Basta apenas você depositar a sua fé em Jesus Cristo e Ele vai te salvar. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta foi a resposta de Paulo para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Desprenda de tudo aquilo que está te impedindo de se aproximar de Jesus Cristo. Suas boas obras, sua confiança em outro local. Simplesmente creia no sacrifício de Jesus Cristo. Os versículos 51 e os 52, para a gente terminar aqui. Jesus, Ele vai te salvar, mas para você seguir a Ele, Ele vai te dar essa responsabilidade. Você depositando sua fé em Jesus Cristo, Ele vai te salvar, mas Ele vai te dar a responsabilidade que você agora deve seguir a Jesus Cristo. Diz assim esses versículos. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Olha só, Bartimeu, ele se aproximou de Jesus Cristo, tomou a decisão e fez esse pedido. Eu quero ver. E Jesus Cristo, ele disse, olha, a sua fé te salvou. Meus irmãos, a salvação é somente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Este homem ouviu essas belas palavras de Jesus Cristo. A tua fé te salvou. Sabe o que é mais interessante?
Depois que ele foi curado, depois que a sua vista foi restabelecida, agora ele já não era mais um cego espiritualmente. Ele estava enxergando, tinha certeza da sua salvação e do seu destino eterno na morada celestial. Ele estava agora enxergando a Jesus Cristo. O mais interessante é o que o texto fala. Agora ele estava seguindo a Jesus Cristo dentro do caminho, estrada fora. Note bem, antigamente ele estava à beira do caminho. E Jesus Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Bartimeu estava fora do caminho, mas quando ele creu em Jesus Cristo, agora ele estava seguindo a Jesus no caminho. E Jesus Cristo, ele vai te salvar para que você siga a ele no caminho. Onde você está? Você está à beira do caminho, meu amigo? Ou você já está no caminho em Jesus Cristo? Você ainda está cego espiritualmente? Ou você está enxergando a Jesus Cristo, você tem certeza da sua morada celestial. Basta apenas você crer no sacrifício de Jesus Cristo e ele tirar essas escamas do seu olho, dos seus olhos, a cegueira espiritual e te dará a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício ali na cruz, a obra perfeita que o Senhor consumou, trazendo salvação a todos os homens. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não têm a salvação em Jesus Cristo, que hoje eles possam ser um dia aceitável, que hoje eles possam ouvir da sua palavra e entregar a sua vida ao Senhor. E se alguém tomou essa decisão hoje, que o Senhor esteja confirmando em seu coração essa decisão e que essa pessoa agora possa estar seguindo ao Senhor no caminho. Fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus então esteja abençoando a vida de todos vocês e que Ele esteja aplicando essa sua palavra que nós lemos aqui em Marcos capítulo 10 sobre o cego de Jericó nos nossos corações. Que os irmãos continuem nos acompanhando em nossas próximas lives. Deus abençoe a todos.